alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos estudar o discurso civilizatório, com ênfase no etnocentrismo e seu impacto negativo e cruel para os indígenas e as populações negras. Vamos lá? Para começar, nós vamos entender esse conceito, de etnocentrismo. O etnocentrismo consiste em julgar a partir de padrões culturais próprios, como certo ou errado, feio ou bonito, normal ou anormal, os comportamentos e as formas de ver o mundo dos outros povos, desqualificando suas práticas e até negando sua humanidade. Assim, percebemos como o etnocentrismo se relaciona com o conceito de estereótipo, que consiste na generalização e atribuição de valor, na maioria das vezes negativos, a algumas características de um grupo, reduzindo essas características e definindo, como os lugares de poder a serem ocupados. É uma generalização de julgamentos subjetivos, feitos em relação a um determinado grupo, impondo ali um lugar de inferior, de incapaz, e no caso dos estereótipos, de negativo. O etnocentrismo e a relação da colonização. Um dos argumentos mais usados para defender a colonização e a sua legitimização, foi o discurso civilizatório, camuflado por questões da ciência, religião e cultura, a questão, o fardo do homem branco, de você levar a religião cristã, o progresso, para algumas regiões. Com efeito, o discurso que prega a inferioridade dos povos que foram colonizados permeia todo esse processo, da empreitada europeia pelo mundo. Não só a colonização das Américas, mas como lá o neocolonialismo, a partilha da África, da Ásia. Na teoria, a metrópole é a potência civilizada, que vem trazer ordem à colônia. Na prática, os métodos ditos civilizatórios restringem a liberdade dos colonos, o que marca uma oposição aos ideais iluministas de independência, razão, senso crítico dos indivíduos. Fruto de uma atitude disciplinadora do colonizador, o colonizado se domestica, vamos colocar aí entre aspas, ou é domesticado, para atender os compromissos da agenda colonizadora. Contudo, ao se adequar a esse padrão, ele não apenas rompe o discurso, mas se transforma em uma incerteza, um indivíduo parcial quanto à sua essência. Em relação ao etnocentrismo e o relativismo cultural. No século XIX, iniciou-se o processo de neocolonialismo, como eu falei, o imperialismo ou o imperialismo europeu. A Inglaterra, França, Alemanha e outras potências capitalistas europeias investiram em novas políticas de expansão territorial e praticamente dividiram entre si os territórios da África, da Ásia e também da Oceania. Para justificar a exploração das riquezas daqueles lugares, a política de segregação racial, os europeus tiveram que buscar uma justificativa científica, pois ali no século XIX a ciência já estava bem avançada, amplamente divulgada, e a religião já não era mais suficiente para justificar qualquer tipo de ação autoritária, qualquer tipo de desmando, Então, a colonização das Américas, que se inicia sustentada sobre um viés etnocêntrico, mas que era mais econômico. A gente tem aí mais econômico e mais essa justificativa religiosa, A gente começa a colonização das Américas lá no século XVI. Então, a gente tem, qualquer movimento que se pretenda colonizador em um local habitado por outros seres humanos é etnocêntrico. Um trecho, da carta escrita por Pero Magalhães Gândavo, o historiador português lá do século XVI, para o rei de Portugal, exemplifica muito essa visão etnocêntrica dos portugueses sobre os brasileiros. Ele diz assim, em um trecho: a língua de que usam todo pela costa é ainda, em certos vocábulos difere, em algumas partes, mas não de maneira que se deixem de entender. Carece de 3 letras, Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, Porque assim como fé, não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira, eles vivem desordenadamente. Então, a gente observa que esse trecho, ele expõe uma visão, de uma hierarquização de culturas, que inferioriza, os nativos aqui do Brasil e estabelece do ponto de vista europeu, ou seja, uma visão, ponto de partida eurocêntrico,
como superior, né, arbitrariamente. Os portugueses, eles consideravam o modo de vida tribal como desordenado, né, porque eles buscavam deliberadamente apenas, né, o modo de europeu viver, né, como um referencial cultural. É o que a antropologia chama de estranhamento, né? Você se depara com outra cultura e você tem essa atitude etnocêntrica de você olhar o mundo através dos seus olhos. O certo é o seu padrão. Então isso causa estranhamento, né? Você tem relações complicadas, né, conflituosas, você sempre coloca o outro num lugar menor, num lugar de inferioridade, num lugar, né, de não de disputa de poder, mas de subjugado. Agora, em relação ao etnocentrismo, né, e esse grande genocídio, né, que foi a colonização ultramarina, né? O eurocentrismo, ele é o fator centralizador de diversos momentos na história. Um deles, né, é o das chamadas grandes navegações, né, expansões marítimas, e é lá no século XVI a colonização das Américas. Quando os portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses resolvem conquistar os territórios além-mar, ficou declarado, né, a imposição da cultura europeia ante as outras que floresceram no continente americano. Sim, porque haja visto, né, aqui existiam diversas nações indígenas, né, diversos povos pré-colombianos, né, conhecidos como grandes civilizações, né, civilização maia, civilização inca. E aí você coloca, né, como uma conquista, né, como se fosse um lugar esmo, né, que nada existisse. Essa posição, né, vista como preconceituosa, gerou diversos conflitos e muita carnificina, né, levando à destruição de diversas populações que habitavam aqui o continente americano, dos quais a gente destaca aí, né, os maias, os astecas e diversas tribos indígenas. Além da América, muitos países da África e da Ásia sofreram com esse eurocentrismo, onde as culturas, né, de outros povos eram consideradas exóticas, no entanto, em sentido pejorativo. Um dos grandes exemplos eurocêntricos é a exposição, né, de pessoas de outras etnias, os quais eram levadas para a Europa como troféus. Houve um momento, né, que na Europa, existiam grandes exposições, como se fosse um circo, né, de horrores, né. Tinha uma mulher africana que ela passou muito tempo ali, sendo exposta na Europa, porque ela tinha ali nádegas muito grandes, né, avantajadas, e aquilo era considerado assim uma anomalia. Essas pessoas ficavam ali expostas, né, completamente desumanizadas, tá? Uma outra justificativa, né, para esse processo aí de etnocentrismo é a questão do darwinismo social e o imperialismo lá no século XIX. A principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista, né, sobre a África e a Ásia foi a utilização ideológica de teorias raciais, né, europeias, claro, provenientes do século XIX. As que mais se destacaram, né, foram o evolucionismo social e o darwinismo social. Um dos discursos ideológicos que legitimariam, né, aí, entre aspas, o processo de domínio, né, de exploração dos europeus sobre os asiáticos e africanos seria o evolucionismo social, né? Essa teoria classificava as sociedades em 3 etapas evolutivas. Primeiro, bárbara. Segundo, primitiva. Terceira, civilizada. Os europeus se consideravam, claro, né, integrantes da terceira etapa e classificavam os asiáticos como primitivos e os africanos como bárbaros. Portanto, restaria ao colonizador europeu a missão civilizatória, através do qual, né, os asiáticos e africanos tinham que ser dominados, né? Sendo assim, estariam esses sempre eles sendo assimilados à cultura, ali, assimilando a cultura europeia, né? Cristianismo, né? A essa ideia de civilização europeia, podendo ascender nas etapas da evolução da sociedade e alcançar o estágio de civilizados. O darwinismo social, ele se caracteriza como outra teoria que legitima esse discurso ideológico europeu, né, para dominar os continentes. Ele compactuava com a ideia de que a teoria da evolução das espécies do Darwin poderia ser aplicada à sociedade. E tal teoria, né, foi difundida a propósito de que na luta pela vida, somente as nações e as raças mais fortes e capazes sobreviveriam, né, nesse mundo moderno. A partir de então, os europeus difundiram a ideia de que o imperialismo ou neocolonialismo, né, como é conhecido, seria uma missão civilizatória de uma raça superior branca europeia que levaria à civilização,
Civilização, a gente lê-se aí tecnologia, formas de governo, religião cristã, ciência, né, para outros lugares. E segundo esse discurso ideológico, né, dessas teorias raciais, o europeu era o modelo padrão da sociedade, né, a ser seguido, no qual, né, as outras sociedades deveriam sempre se espelhar. Então a África e a Ásia, né, conseguiram evoluir, né, conseguiriam, né, evoluir suas sociedades para uma etapa civilizatória. Seria imprescindível, né, que houvesse o contato com o homem branco, com a civilização. Então é importante perceber que esse discurso civilizatório, esse etnocentrismo, né, esse eurocentrismo, está impregnado aí nas teorias sociais, nas teorias raciais, né, ele permeia o processo de colonização do resto do mundo e coloca, né, os outros povos como inferiores. Então vamos lá exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Quando, ao olhar sociedades diferentes da que fazemos parte, tendemos a qualificar as maneiras distintas de viver daquelas, buscando considerar como melhor aquilo que somos, temos ou sabemos, né, podemos dizer que estamos frente a uma conduta definida como letra A, racismo, letra B, xenofobia, letra C, estereótipo ou letra D, etnocentrismo. Então vamos lá, pensando um pouquinho aí na resposta. Apresentou aí o conceito, a aula toda, tá fácil, né, gente? Resposta correta, o etnocentrismo, né? É o ato de você enxergar a cultura do outro, né, a partir do seu próprio espelho, da sua própria medida, né, considerando sempre inferior ou errado, né? Então vamos lá, mais uma questão. Fazendo a minha análise da charge, né? Te parei porque você parece um ladrão, mas relaxa, né? Não tem nada a ver com racismo, preconceito, nem uma coisa dessas, né? Isso é coisa da sua cabeça. Quando pensamos nos estereótipos de preconceito que existem em nossa formação social, percebemos que eles estão arraigados estruturalmente na nossa sociedade. Então, o que essa charge demonstra? Letra A, homofobia. Letra B, xenofobia. Letra C, racismo ou letra D, discriminação social? Vamos lá, pensando um pouquinho. Ela, né, nos apresenta aí um quadro de racismo, né, o racismo estrutural. Quando você vem de uma colonização, né, europeia, eurocêntrica, carregada de etnocentrismo, o que fica, né, as marcas dessa sociedade são muito profundas. No Brasil, existe um racismo estrutural muito grande, que é tido, né, as pessoas falam normalmente, mas no Brasil não existe racismo, no Brasil não existe discriminação social, mas o elemento negro sempre ficou associado a um estereótipo negativo, né, o negro é ladrão, o negro é preguiçoso, né, a religião do negro é coisa do demônio, né, sempre o estereótipo negativo. Isso são marcas profundas deixadas na nossa sociedade através desse discurso eurocêntrico, né? Esse etnocentrismo. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, até a próxima aula.